O crescimento é um fenômeno natural para todos os elementos da natureza. Por exemplo, quando que uma planta nasce, ela cresce, ela desenvolve e depois ela dá fruto. Quando que um bebê nasce, ela cresce, ela desenvolve e também ela produz ou ela reproduz. Esse ali é um fenômeno natural. E a vida espiritual também segue esse mesmo processo. A Bíblia está aconselhando para que nós não cresce espiritualmente, que não cresce no conhecimento da palavra e no conhecimento de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre crescimento em Cristo. É muito importante o que nós também estuda hoje. Então, desde já, deixa o like, compartilha, comenta, para que o sistema compreenda que essa mensagem é importante e também que partilha para outras pessoas, para que muitos terem o privilégio de compreender esse mesmo assunto que nós compreende hoje através da Bíblia Sagrada. Segundo de Pedro, capítulo 3, no versículo 18, então lê assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como na natureza, assim como os elementos da natureza seguem um fenômeno ou um processo normal de crescimento, também nós, como cristãos, no DIB, seguir esse processo de crescimento. O crescimento envolve 4 assuntos ou 4 fatores importantes. Para que não tenha um crescimento espiritual, não tem que ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é através de intimidade que nós não temos com Deus, é através de estudo da palavra, através de meditação, através de oração, é através de nossa comunicação fluida com Deus. E também envolve o que é o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra, na Efésios capítulo 4, versículo 13, apóstolo Paulo está falando para não cresce até alcança a estatura perfeita de filhos de Deus. Então, nós não devemos crescer. E Deus deseja que nós não cresçamos em termos de conhecimento. Porque na Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 2, ele fala que Deus deseja que tudo alcance a salvação, que tudo seja salvo e que tudo alcance o pleno conhecimento da palavra de Deus. Para que nós não tenhamos conhecimento de Deus, não precisa de estudar a Bíblia, não precisa de meditar, não precisa de escavar essa palavra com paciência, com paixão e com determinação. Ter tempo para estudar, para meditar, para ouvir Deus que fala conosco. Como então usa sempre essa expressão, horas que não está lê Bíblia, Deus falando conosco. Então, horas que não está bem lê Bíblia, horas que não está bem estuda a Bíblia, sempre então usa essa expressão. Não sabemos ouvir o que Jesus tem para falar hoje. Não sabemos ouvir o que Jesus Cristo quer falar através do apóstolo Paulo. Então, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de relacionamento com Deus através da Bíblia Sagrada, para que nós não podemos crescer espiritualmente. O outro passo dentro do crescimento é mudança de caráter. Porque é impossível que nós não encontremos Cristo na nossa vida e não continua a mesma pessoa. Então, não tem que crescer. Mesmo que nós como espiritualmente, não tem que crescer. Se não seguir esse padrão de relacionamento, ter um relacionamento com Deus, conhece, cava fundo na palavra de Deus e ali sim lá está levando a uma transformação. Essa transformação é chamada de mudança de caráter. Mudança de caráter por quê? Porque ali não tem que fazer algo inédito. Abandona o pecado e desenvolve virtudes. Esse ali é o crescimento. Esse ali que está chamado de crescimento. Abandona as coisas ruins e desenvolve as virtudes, desenvolve na nós coisas boas. E isso é chamado de crescimento. E o quarto fator
é vida guiado pelo Espírito Santo. Na Romanos 8, no versículo 13 e 14, onde que Paulo está falando, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus. Então, nós não devemos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, ele sim é a garantia de que nós é filho de Deus e que espiritualmente nós até cresce no nosso relacionamento com Deus. Cristo, pela sua morte, nos garantiu vitória sobre o mal. E também garante a condenação dos espíritos malignos que tenta sufocando no nosso relacionamento com Deus. Então, isso significa que nunca deve sentir medo na avança no nosso relacionamento com Deus, porque Cristo já garantiu vitória. E Cristo já declara a condenação de Satanás e de seus demônios. Então, Cristo garantindo a vitória sobre o mal. Mesmo que o mal tenta derrubá-lo, mas não tem, porque não tem a garantia da vitória em Cristo Jesus. Que maravilha! Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 e versículo 14, onde que está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele faz o quê? Ele é libertando. Na versão católica, ele nos arrancou do poder das trevas. É tirando, é libertando do poder das trevas. Quer dizer, depois da morte de Jesus Cristo, a condenação ou a sentença de Satanás é já definido. Agora, Jesus Cristo pode reclamar para ele como filho, e agora nós não podemos reclamar ou não podemos clamar a Jesus Cristo como nosso coro, e não tem libertação em Jesus Cristo. Quer dizer que o poder das trevas já que tem mais nada com nós. No versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. No mesmo livro, capítulo 12, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Para não atingir aquele crescimento que nós não te deseja. A Bíblia falando, assim como não tem aceitado a Cristo, assim como não tem dado prova de nossa conversão para Cristo, não deve andar no caminho de Cristo. Não deve andar sabendo que nós hoje, nós é uma nova criatura, nós é uma nova pessoa, nós é uma pessoa com uma nova história, nós é pessoa, não tem uma garantia para a eternidade, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, não recebe Cristo, não aceita Cristo, também não anda nele, quer dizer, anda nos seus princípios, se nós não deseja crescimento espiritual. E no versículo 14, ele fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs em desespero, triunfando deles na cruz. Então, Cristo teve essa vitória sobre tudo o que prejudicava nós. E em Cristo Jesus também não tem a garantia da vitória. Muita alguém tem medo de seguir Cristo porque é que sabe que Cristo traz essa vitória, que Cristo resgatando do poder das trevas e que Cristo trazendo para o reino do Pai, reino de graça, reino de glória, que será manifestado em breve. Jesus Cristo falando da condenação de Satanás. No livro de São Lucas 10, 18, mas ele lhes disse:
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ali, Jesus Cristo fala de Satanás cai do céu como um relâmpago, como um raio, para descrever que a condenação de Satanás já é decidida. Então, se condenação dos espíritos malignos que está ali, está tenta incomodando com muitas coisas, tenta trancando na peta, tenta dar com nós na chonta, tenta desviando do caminho de Deus, ele foi decidido ser condenação. Então, nunca não aceita condenação junto com Satanás, mas não luta para que nós não podemos alcançar a vida eterna, não cresce na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Então, é uma citação de Nisto Cremos, que fala sobre esse crescimento em Cristo. Nessa nova libertação em Jesus Cristo, somos chamados a crescer à semelhança de seu caráter, mantendo uma comunhão diária com Jesus por meio da oração, alimentando-nos de sua palavra, participando da missão de igreja e entre outros. Modo que nós não cresce quando que nós não ora todo dia, não medita na palavra de Deus todo dia. Horas que não lê, estuda a palavra de Deus e também horas que nós não partilha essa mesma mensagem, não partilha de essa missão da igreja que é levar pessoas à salvação, levar pessoas a conhecer Cristo. Quanto mais nos faz a missão, mais nos tem necessidade de conhecer e mais nos cava, mais nos está em comunhão com Cristo, comunhão com Deus e mais nos cresce no nosso relacionamento com Deus. É isso que essa está falando ali, sim, lá. E então lê um outro versículo que está na Efésios, capítulo 5, no versículo 19 e versículo 20, que está falando dessas coisas, horas que não está em Cristo Jesus, coisa que nós não devemos fazer. Falando no versículo 19, ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, não tem que desfazer, não tem que estar afasta, não tem que estar evita as coisas mundanas e introduz na nossa vivência coisas espirituais. Salmodiando, quer dizer, canta salmos, medita na palavra de Deus, entoando louvores de coração ao Senhor e cânticos espirituais. São coisas que nós devemos fazer para não poder manter o crescimento. Dando sempre graças, não esquecendo de dar graças a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é fantástico para o nosso crescimento espiritual. E agora, meus queridos, falando de crescimento espiritual e de vitória de Cristo que garantindo tudo isso, nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 34, no versículo 38 e versículo 39. O apóstolo fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É maravilhoso. Se não crê esse crescimento, se não deseja esse crescimento espiritual, Deus dá-nos esse segredo. Atenção, quando que nos está em Cristo Jesus, nos está a declarar guerra contra o poder das trevas. Então não precisa ser revestido do poder de Deus.
E se nós não está em Cristo Jesus, que nada que está separando de amor de Deus manifestar em Cristo Jesus, ali nos está protegido. Não quem é que pode atingir-nos fisicamente, pode atingir-nos fisicamente, mas espiritualmente é que está pode nada, porque que está garantindo a nossa salvação é Jesus Cristo. E Paulo fala, quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Coisa que está separando do amor de Deus? Que nada está separando do amor de Deus. Porque estou bem certo que nem poder das travas te pode tocar naquilo que Deus reserva para ser reino. Se nos nomes está escrito no livro de vida, Satanás pode até tocar a nossa vida. Satanás pode até fazer-nos morrer. Satanás pode até fazer-nos sofrer. Mas Satanás que tem poder de riscar nos nomes que está escrito no livro de vida. Que Deus pode abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Que eu esqueça que ali, nossa meditação é sempre na luz da Bíblia. Uma palavra, uma luz, uma esperança. Vamos orar. Eterno Deus maravilhoso, obrigado pela vida, proteção e bênção e cuidado que tem de nós. Obrigado por essa mensagem, nos ajudando a crescer, que nos cresce espiritualmente, que nos permaneça firme ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, ora, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.